Oiê, eu sou a Bárbara Abá do Bagurumi e esse é o meu projeto Tecendo Matia. Esse é meu projeto para o Programa Nacional Aldir Blanc, a PNAB, e tem apoio da Prefeitura Nacional de São Mateus do Sul e Governo Federal. Essa é São Mateus do Sul, carinhosamente conhecida como Samas. Localizada na região centro-sul do Paraná, a cidade conta com aproximadamente 45 mil habitantes. É a capital polonesa do Paraná, já que aproximadamente 75% da população tem descendentes poloneses. E isso reflete na nossa cultura, gastronomia e arquitetura. Samas está localizada às margens do Rio Iguaçu, o maior rio do estado, o que contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade. Até a década de 50, a navegação a vapor era um principal meio de transporte de insumos como madeira e erva mate. Samas também é conhecida como a capital paranaense da erva mate. O Paraná é o maior produtor de erva mate do país, sendo que a maior produção vem daqui de São Mateus. Nosso cultivo é reconhecido pela ONU como Patrimônio Agrícola Mundial. E em 2017, nossa erva conquistou indicação geográfica. A cidade respira o ouro verde, tanto que temos um chimarródromo no centro da cidade. E até a caixa d'água municipal tem formato de uma cuia de chimarrão. E é por esses motivos que eu escolhi o Matias para ser o representante desse projeto. É esse amigurumi fofo aqui, o nosso mascotinho, que é o que a gente vai aprender a fazer. Se você nunca fez amigurumi antes, essa é a sua chance de produzir uma fofura dessa. E se você já faz, vai tirar de letra. Nesse primeiro vídeo, eu vou te ensinar a fazer os pontos básicos necessários para fazer um Matias. Também vou te ensinar a ler a receita dele, que está disponível na descrição desse vídeo. Então, pega sua agulha, suas linhas e vem crochetar comigo. Se você já faz amigurumi, você pode pular esse vídeo para a etapa onde a gente vai realmente confeccionar o nosso Matias. Agora, se você nunca fez antes, você vai seguir esses passos, vai aprender esses pontos e com um pouco de prática eu tenho certeza que você também vai conseguir fazer o seu. A primeira coisa que a gente vai aprender a fazer é o anel mágico, que é para dar o início ao nosso projeto. Aqui eu estou utilizando uma linha rosa clara apenas para ensinar, tá? Para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Eu também estou com uma agulha compatível à linha que eu vou utilizar. Você pode usar a linha que você quiser e a agulha que você quiser. Pode fazer com lã, pode fazer com barbante, o que você tiver disponível. Então, a primeira coisa que você vai fazer é enrolar a linha no dedo e vai cruzar por cima assim. Vai formar um X. Aí você vai entrar com a agulha por baixo dessa primeira alcinha aqui e vai puxar a segunda assim e vai dar uma torcidinha. Vai ficar com uma argola aqui na agulha. Essa argola, vocês vão laçar a linha aqui do novelo e puxar por dentro dessa argolinha que a gente fez. Aqui, a gente não fez um ponto, tá? Esse aqui é apenas para aprender. Mas a gente formou já o nosso anel mágico. Por que que é anel mágico? Porque depois é só você puxar aqui que ele vai fechar esse buraco. Agora a gente vai precisar fazer os pontos baixos dentro do anel mágico. Então a gente vai trabalhar nessa argola aqui. Como é que é? Você pode fazer bem devagar, pausando, vai praticando para você aprender. Você vai segurar a linha e o anel mágico ao mesmo tempo. Aqui, o jeito que eu seguro a linha eu chamo de mão de ganso, porque eu seguro com o indicador e com o meu polegar e o meu dedo do meio, eu seguro o ponto aqui, o crochê, onde eu vou trabalhar. Mas tem gente que enrola na agulha, enfim, acha uma forma que você consiga segurar de forma firme essa linha. Tenta tensionar bem, sem apertar, do começo ao fim. Então, o jeito que eu achei melhor é dessa forma, mas você pode tentar de outras formas também. Para fazer o ponto baixo, a gente vai entrar nesse buraco com a agulha e vamos puxar a linha do novelo. Aqui eu vou puxar por trás. Fiquei com duas argolas na agulha. E eu puxo agora pela frente, ó. Lacei a linha e puxei por dentro das duas argolinhas.
Esse aqui é o meu ponto baixo. Esse é o ponto baixo convencional, em V, que a gente chama. Mas algumas pessoas podem trabalhar puxando pela frente e por trás, tá certo? Ou então por trás e pela frente, também tá certo. O importante é formar esse pontinho, fica um Vzinho ou um X aqui na frente, dependendo do ponto, da tipo de laçado que você faz, e um Vzinho aqui em cima, ó. Esse é o ponto baixo. Eu acho mais fácil aprender a fazer com o V. Então, vamos fazer de novo. Entrou no buraco, vou laçar a linha do novelo por trás, ficar com 2 argolas na agulha e vou puxar a linha pela frente. Pode usar o seu dedo para ajudar a linha a pegar o fio, a pescar o fio. Então, não é um trabalho que eu faço sozinha, ó. Posso puxar aqui para ajudar. E puxo. E aqui nesse momento você aproveita para prender esse fio aqui também. Então, eu vou trabalhar nos dois, ó. Entrei com a agulha por dentro, lacei por trás, depois fiz a segunda laçada pela frente. Ó. Aqui para saber quantos pontos eu tenho, é só você contar aqui em cima. 1, 2, 3. Lembrando que esse aqui não é um ponto, tá? E para fazer o Matias, a gente vai iniciar com 7. Então, aqui eu já tenho 3, eu vou colocar mais 4. Agora, a gente vai fechar o anel mágico, puxando esse fio aqui. Fechamos o anelzinho. Agora, a gente vai começar a segunda carreira. Amigurumis, para quem não sabe, é um trabalho em espiral, então não tem fim. A gente não finaliza uma carreira para iniciar outra. É uma sequenciada da outra. Se você não faz, está iniciando agora, para você não se perder, você pode marcar o ponto com o marcador de pontos. Pode prender também com um pedaço de linha. Tô usando uma bem pequena aqui, mas pode ser uma maior, tá? Ou pode até utilizar a mesma linha aqui que a gente fechou o anel mágico. Eu vou deixar essa cinza aqui mesmo, só pra gente fazer a segunda carreira e aí vocês entenderem. Na segunda carreira, são aumentos por toda a carreira, então são 7 aumentos. Aumento nada mais é que 2 pontos juntos dentro do mesmo ponto. E onde é que a gente vai fazer esses pontos? Justamente nas argolinhas aqui de cima. Então, essas argolinhas que a gente pega aqui, ó. Cada duplinha de argola aqui é um ponto e é onde a gente vai trabalhar. Então, aqui, esse primeiro ponto que eu já marquei com agulha, na verdade, a gente vai precisar fazer 2 pontos dentro dele. Então, além dessa linha que tá aqui marcada, eu vou colocar mais 2 pontos, ó. Entrei com a agulha, da mesma forma, entrei com a agulha, lacei por trás, fiquei com 2 argolas na agulha, lacei pela frente e tirei dentro das duas. Aqui eu fiz um ponto. Faço mais um dentro do mesmo ponto. Isso é um aumento. E aí, aqui, para você não se perder, você pode ir jogando a linha de trás para frente. Sempre que você for fazer o primeiro ponto, vai passando a linha de trás para frente, porque aí você não vai se perder. Ou então, marca o primeiro ponto, dá a volta, quando chegar
tira o marcador, faz a outra carreira, marca o ponto e assim vai. Então aqui vamos finalizar os 6 aumentos que ainda faltam. Aqui eu já fiz a segunda carreira, que é uma carreira de aumentos e pontos baixos. É uma sequência, então tem um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, ponto baixo e aumento. E eu só fiz aqui para mostrar para você que o nosso ponto inicial, ele vai subindo, vai ficando uma linha reta aqui, né? Então, se eu continuasse, ele ia estar aqui, seguindo. Se você se perdeu, se você não marcou, é só você observar o início do anel mágico, ó. Começamos aqui, a hora que você der a volta, ele vai terminar aqui. Então, ele vai ficar uma reta certinha, assim. Então, analisando o anel mágico aqui no início, você consegue se localizar depois para saber em que carreira você parou. Outro ponto que a gente vai utilizar nos amigurumis é as diminuições. Diminuições são 2 pontos fechados em um. Então, por exemplo, a gente entra num ponto, não laça a segunda laçada, entra no outro, para aí sim fazer a laçada. Essa é uma diminuição comum. Acontece que nos amigurumis, a gente faz as diminuições invisíveis. E o que que é isso? É a diminuição pegando nas alcinhas da frente. Então, aqui a gente tem 2 alças num ponto, uma alça da frente e a alça de trás. Nas diminuições, a gente vai pegar apenas as alças da frente. Pegou a primeira da frente, pegou a segunda da frente. 2 pontos. Puxou a linha por dentro dessas 2 argolas, fica com 2 argolas na agulha, e aí faz a segunda laçada saindo por dentro das 2. Dessa forma, a gente fechou 2 pontos em um só, de forma invisível. Fica mais bonito. Então, eu vou fazer mais um ponto. Vou fazer mais uma vez com vocês. Pegou a alça da frente do primeiro ponto, a alça da frente do segundo ponto. Eu laço por trás da linha do novelo. Ó, aqui eu tenho que sair por dentro das 2 alcinhas, ó. Para daí sim fazer a segunda laçada, pegando pela frente e saindo por dentro das 2 argolas. Novamente. Outro ponto, né, já que a gente falou em diminuição invisível, pegando as alcinhas da frente, é quando a gente for trabalhar em BLO, que é Back Loop Only, do inglês pegando a alça de trás. Então, aqui na diminuição invisível, a gente pegou as alças da frente. Nesse tipo de ponto, a gente vai pegar só a alça de trás. E a gente utiliza isso em um momento da receita do Matias para criar uma bordinha, um efeito que dá esse formato, né? Então, a peça ela forma um ângulo e forma
contorno aqui da borda. E no caso da receita do Matias, então, é receita de pontos baixos normais, mas pegando a alça de trás, em BLO. Então, é só trabalhar os pontos baixos normalmente, mas pegando apenas a alça de trás. Entra na alça de trás, laça a linha por trás da linha do novelo, fica com 2 argolas, laça pela frente novamente e puxa. Lembrando que esse é o ponto em V, tá? Se você fizer de outra forma, não tem problema. Esses são os pontos que eu utilizei para confeccionar o Matias, e você pode praticar bastante, e a hora que você já se sentir preparada, pode vir fazer a receita comigo. Ah, e antes da gente iniciar a confecção do nosso Matias, eu vou te ensinar como ler a receita dele. A receita, ela é um passo a passo escrito de como confeccionar o amigurumi, então você não precisa assistir a aula e seguir o passo a passo, pausando e confeccionando, você pode fazer a sua receita apenas lendo. O link da receita do Matias vai estar disponível na descrição desse vídeo. Então, assim, cada numeração vai ser uma carreira. Então, ela vai estar numerada. Carreira número 1 é o primeiro passo, é o anel mágico. A gente fez 7 pontos baixos. Ponto baixo, eu abrevio como PB, e acredito que a maioria das designers brasileiras também. Então, 7 pontos baixos no anel mágico, AM anel mágico. E aqui eu especifico depois entre colchetes o número total de pontos na carreira. Então, aqui é o número da carreira. Aqui é o passo a passo do que você vai fazer na carreira, né? E aqui, número total de pontos na carreira. E eu abrevio carreira como CAR. Na segunda carreira, o que a gente vai fazer? No caso do Matias e de muitas outras receitas, são aumentos. Então, a gente fez 7 pontos baixos, a gente iniciou esses 7 pontos baixos, a gente vai ter que trabalhar dentro deles 7 aumentos. E eu abrevio aumento como AUM. Dentro do colchete vai o número total da carreira. Aumentos são 2 pontos juntos num só. Então, é como se fossem 2 pontos aqui, repetidos 7 vezes, porque a gente tinha 7 pontos na carreira anterior, que é no anel mágico, né? 7 vezes 2, 14. Gente, sim, é pura matemática. Se você nunca teve experiência com amigurumi, você vai perceber que é matemática pura. Agora, a terceira carreira, eu vou fazer uma sequência. Então, eu vou repetir alguma sequência de pontos algumas vezes. No caso do Matias, eu faço um ponto baixo, depois eu faço um aumento. E eu vou repetir essa sequência por toda a carreira. Como a gente começou com 7 pontos baixos no anel mágico, e eu vou continuar essa sequência de 7 até um certo ponto, eu repeti 7 vezes. E eu coloquei entre parênteses porque eu preciso repetir essa sequência de pontos 7 vezes. Então, por 7 vezes, vou fazer um ponto baixo num ponto, no outro ponto vou fazer um aumento, que são 2 pontos baixos juntos. Então, aqui, quando você ver aumento, você já automaticamente vai entender que vão ser 2 pontos dentro de um ponto só. Então, aqui tem 2 pontos, 1 ponto, vezes 7, 21 pontos na carreira. E assim vai sucessivamente seguindo a receita. Dessa forma você vai ler. Tem um certo momento que aqui eu vou mudar
a repetição, vou fazer 3 vezes ou 6 vezes. Aí, por exemplo, lá na carreira 5, vai estar ponto baixo por toda a carreira. E a gente tinha 35 pontos na carreira anterior. Esse ponto baixo por toda a carreira é uma carreira de repetição, então você só vai repetir ponto baixo sobre ponto baixo até finalizar a carreira. E vai acontecer um caso, por exemplo, na carreira 8 a 12, que serão repetições. Vai estar escrito lá também, por toda a carreira, a quantia de pontos que eu tenho lá, né? E eu ainda deixei especificado quantas carreiras. Então, é ponto baixo por toda a carreira por 5 carreiras. Então, você vai fazer 5 carreiras só de ponto baixo sobre ponto baixo, que vai ser essa altura aqui, que você vai crescer teu amigurumi na altura, você não vai aumentar para o lado nem diminuir. Aí, por exemplo, na carreira 13, a gente já vai ter uma diminuição. Então, eu coloquei lá uma sequência, uma diminuição, 5 pontos baixos, e aqui eu coloquei 6 repetições. Então, essa sequência de diminuição, que é 2 pontos fechado num só, aí faz 5 pontos, repete novamente uma diminuição, 5 pontos baixos, vai ser repetido 6 vezes. A diminuição a gente lê como um ponto só. Então, aqui tem um ponto, mais 5, vai dar 6. Eu vou repetir 6 vezes, então 6 vezes 6, eu preciso finalizar com 36 pontos. Essa questão de soma aqui, você não precisa se preocupar, porque você não está criando a receita, ela está pronta. Mas você, para você ter certeza que você está fazendo certo, se você quiser contar os pontos, você vai saber que tem que ter 36 pontos na carreira 13. Na 14, eu também fiz outra substituição. Eu resolvi mudar para 3 repetições. Então, eu fiz 10 pontos baixos, uma diminuição, vezes 3, para finalizar com 33 pontos. E, de novo, parece complicado, mas você não precisa se preocupar com essas contas. Eu só estou te mostrando para você aprender a ler a legenda e entender que tem horas que você vai fazer uma repetição com 7 pontos, uma hora que você vai fazer uma repetição, né, de uma sequência 6 vezes, em outra 3. Então, você só precisa estar atento em qual carreira você está, seguir a repetição que está mandando, na sequência que está mandando, e para conferir, você conta o ponto total ali na carreira. Na carreira 20, a gente trabalha em BLO. Lembra que eu ensinei que a gente vai trabalhar na alça de trás, que é justamente para formar um ângulo e uma linha. Então, fica com as alças da frente marcada, e aí fica com essa contorno aqui. Abrevio isso como BLO. Então, aqui, ó, isso aqui tá válido para a carreira inteira. Ponto baixo por toda a carreira. E aqui na sequência, depois da carreira 20, que é essa, a gente faz uma troca de cor. E depois da sequência da troca de cor, eu vou fazer diminuições. 24 diminuições, porque eu quero diminuir drasticamente para formar a parte de cima aqui, para fechar. A carreira 21, então, seriam 24 diminuições. Mas eu achei que ia ficar muito trabalhoso para vocês fazerem isso agora, quem é iniciante, e eu optei por pular um ponto. Então, o que que a gente fez? Faz um ponto baixo e pula outro. E repete isso até o final, né? Que é a carreira inteira, 24 vezes. E vai finalizar com 24 pontos. Que é a mesma coisa que uma diminuição. Mas a gente vai estar pulando um ponto ao invés de pegar os 2 pontos para finalizar um ponto. Depois é só seguir a receita, fazendo as diminuições necessárias até o último ponto. E finalizar com um anel mágico invertido, que nada mais é do que pegar nas alças da frente. E isso você vai ver na prática
quando a gente vai terminando a confecção do nosso Matias.